Já vou começar com o Rafael Ferraz, que vai falar de um idoso. Idoso que foi atropelado por um ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres. Olha que absurdo. É um cruzamento aí movimentado em São Paulo. Aí no detalhe, esse senhor, o ônibus vem ali, Rafael Ferraz, mais um caso de atropelamento. Ele espera o ônibus passar e segue. O outro ônibus vem e parece não ver o homem, atropela ele, Rafa. Exato, essa é a principal hipótese tratada pela Polícia Civil, William. Isso por conta do depoimento do motorista desse ônibus, que disse que não viu o idoso atravessando na faixa de pedestres, que ele estaria ali num ponto cego. Tudo aconteceu em Pirituba, aqui mesmo na capital paulista, após este idoso de 63 anos buscar medicação numa unidade de pronto atendimento ali da região. Ele iria para casa quando tudo aconteceu. Agora, este homem, William, ele foi socorrido para um hospital e, infelizmente, ainda continua em coma. Ele deve passar nesta segunda-feira por uma nova tomografia que deve apontar a extensão destas lesões para que os médicos continuem, então, com os procedimentos necessários para essa recuperação. Enquanto isso, William, eu te conto também que a Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no local, onde apontou negatividade para o consumo de álcool antes do acidente. William Leite. Pois é, infelizmente a gente vê mais um caso, esse senhor que estava atravessando na faixa de pedestres. Tem reportagem do Pedro Leão. Como é que um ônibus não vê um homem? A família está indignada. Nós conversamos com essa família, os filhos, os netos. Nós vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora. A reportagem do Pedro Leão. A câmera de segurança mostra o momento do acidente. Um idoso atravessa pela faixa de pedestres em um cruzamento movimentado. Um micro-ônibus passa sem problemas. Mas, em seguida, um outro coletivo se aproxima e o atropelamento é inevitável. O homem atingido é João Araújo da Silva, de 63 anos. Ele tinha ido ao posto de saúde buscar remédios para a pressão e diabetes. A família ficou revoltada porque ele estava na faixa e acredita que o motorista poderia ter evitado o acidente. Como o próprio motorista disse que ele estava devagar, eu acho que dava para ter freado, como ele mesmo informou. Dava para ter ele parado, sim. Ele dava para ele enxergar ele muito bem no ocorrido que deu. Porque ele teve um tempo. Passou a lotação, ele teve um tempo. Esse acidente aconteceu aqui neste cruzamento da Vila Pirituba, na zona norte de São Paulo. Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus disse que, ao fazer a curva, não viu o seu João, que ele estava ocultado pelo ponto cego do veículo, justamente na coluna dianteira direita. O motorista também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Essas fotos mostram o idoso sendo socorrido ainda no local. Ele foi levado em estado grave para o hospital da Brasilândia, na Zona Norte. Está em coma induzido, né? Os médicos estão tratando ele desse jeito porque falaram que tinha feito uma tomografia, mas a tomografia não deu certo. Aí estão tentando retirar ele do local para levar para outro hospital para ele estar fazendo uma nova tomografia com os exames corretos para ter um diagnóstico dele correto para falar para a gente. Sem uma definição sobre o estado de saúde do pai e ainda abalados, os filhos tentam se fortalecer nesse momento tão difícil. Eu só peço a Deus que meu pai volte para casa. Eu preciso do meu pai perto de mim. A gente só quer ele do lado, né? Ele tem os netos dele. É difícil. Os netos dele gostam muito dele. Nico, que mora perto do local do acidente, conhece o idoso e viu a cena de perto. O seu João é uma pessoa alegre, que passava na frente de casa, sempre cumprimentando todo mundo. Acho que não tem ninguém que fale mal do seu João. E eu, vendo aquela situação ali, me cortou o coração e eu tinha que avisar a família. Avisei, eu fiz a minha parte. Acho que ali me chocou muito por ser uma pessoa conhecida, né? E depois dar essa notícia pro filho dele, pra família dele, pra mim foi muito triste. O cruzamento é considerado perigoso por quem mora na região. É comum ver ônibus invadindo a faixa para fazer a curva. E a principal reclamação é a falta de semáforos. Infelizmente, aqui é recorrente a isso. Acidente aqui a gente precisa ter... olha aqui, ó, para vocês verem. Não tem um semáforo, não tem uma sinalização, somente as faixas de
de pedestre que acontecem isso. A SP Trans, responsável pelo transporte municipal, informou que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes está acompanhando a ocorrência e que a concessionária foi orientada a prestar apoio à vítima. Solidariedade que, segundo a família, não veio. Não é justo. Ocorreu o que ocorreu. Meu pai foi para um lado, eles foram para o outro e ninguém se pronunciou com a gente. Não teve nenhum retorno. O caso está sendo investigado pela polícia como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Eu espero mesmo que tenha justiça por algum lado e que a empresa se responsabilize. A CT informou que irá enviar uma equipe para verificar a sinalização, fazer uma vistoria, além de aguardar perícia das causas do atropelamento. Mas aqui não precisa de muita perícia, não. Aqui não tem essa história de que é ponto cego. Foi na frente do motorista. Estou dizendo que o motorista quis atropelar. Não, não é isso. Agora, você não pode fugir da responsabilidade e desses casos. Porque sempre nós falamos aqui, atravessa na faixa de pedestre. Se você não está salvo nem na faixa de pedestre, que dirá em outros pontos da via. Agora, a expectativa, a gente está torcendo aqui, mas as responsabilidades precisam ser colocadas, hein, comandante? Eu concordo com você absolutamente, William Leite. Eu não vejo como ponto cego pela dinâmica desse atropelamento. Agora, me chama a atenção essa faixa amarela aí que está no meio da faixa de segurança. Me parece que há um espaço aí para o pessoal da CT calcular melhor, porque na própria conversão do ônibus, você ele percebe que ele passa por cima, como se fosse um canteiro, né? Então tem alguma coisa errada aí. Mas também não vejo, voltando à questão que causou o atropelamento, para mim foi uma desatenção do motorista. Tem que ter sinalização aqui, semáforo no mínimo aqui.